Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. E hoje nós vamos falar sobre orações coordenadas, parte 2. Portanto, se você não chegou aqui, não assistiu a parte 1, assista a parte 1 antes, ok? Para você entender direitinho. Vamos lá. Nós estamos falando sobre as orações coordenadas sindéticas. O que é isso? Bom, você já deve ter ouvido essa palavra, né? As orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem conjunção. Desculpem, gente. Aquela que possui conjunção, tá? E a assindética é a que não possui conjunção, né? Então, nas orações coordenadas nós temos essas possibilidades, né? De sem ou com. As orações coordenadas, né, como a gente já viu, são orações que são independentes, elas estão justapostas, né, elas se unem, mas elas não são dependentes umas das outras, ok? Então, não tem uma relação de dependência, por isso é coordenadas, né? Elas estão no nível de cooperação umas com as outras, ok? Vamos lá. E aí, dentro das sindéticas, tá? Vou só explicar por que esse nome. É um nome grego, síndeto, né? Significa laço, junção. Portanto, a gente fala da conjunção como um síndeto, ok? Portanto, sindética, aquela que tem a conjunção, e assindética, a que não tem. Agora vamos falar sobre as orações coordenadas sindéticas alternativas. Expressam ideia de alternância de fatos ou escolha. Normalmente é usada a conjunção ou, né? A conjunção mais comum das alternativas é ou, né, gente? Quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, você pode fazer isso ou aquilo, não é verdade? A gente sempre dá essa opção, uma coisa ou outra. Então esse ou, né, vem representar que você tem essa escolha, uma coisa ou. Ok. Além dela, empregam-se também os pares ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja e etc. Introduzem as orações coordenadas sindéticas alternativas, ok? Exemplos. Diga agora ou cale-se para sempre. Vamos dividir essas orações para nós percebermos, né, como elas funcionam sozinhas. Olha só, diga agora. Cale-se para sempre. Nós temos aqui duas imperativas que funcionam perfeitamente sozinhas, né? É pequena? Diga agora? É, mas vamos lá. Se você fala para alguém assim, você está conversando, diga agora. Diga agora. Fale. Já é uma oração. Tem verbo, gente, já é oração, tá? Não sei se vocês lembram disso. Cale-se para sempre. Também, né? Tá aí, oração pronta. Outro exemplo. Ora age com calma. Ora trata todos com muita aspereza, né? Aquela pessoa inconstante que ora faz uma coisa, ora faz outra. Por favor, quando for assim, por mais que você tenha, né? Porque faz sentido, né? A gente pensar que é o ora com H, mas não é, tá bom? Quando é ora, conjunção, expressão por hora, por exemplo, é tudo com O, tá? Então, não coloque com H, tá, gente? Apesar de parecer, pessoa de lua, né? Uma hora tá assim, uma hora tá assado. Tudo bem, realmente, tem tudo a ver, mas não é a mesma coisa, tá? Então, ora age com calma, ora trata todos com muita aspereza. Então, vamos lá. Age com calma, trata a todos com muita aspereza. Temos aí nossas duas orações independentes, porque elas não precisam umas das outras e nem precisam desse síndeto. Estarei lá. Quer você permita, quer você não permita, né? Estarei lá. Você permita, você não permita. Né? Então nós temos
3 orações nesse caso. Observação. Nesse último caso, o par quer está coordenando entre si duas orações que, na verdade, expressam concessão em relação a estarei lá. É como se disséssemos, embora você não permita, estarei lá. Então, olha só, né? Aqui, né, a ideia, apesar de ser, a gente tá com essa ideia alternativa, está expressando, na verdade, uma ideia de concessão, tá? Porque mesmo que você não queira, eu estarei lá. Quer você permita, quer você não permita. Embora você não permita, né? Então, tanto faz, eu não tô nem aí. É isso, mais ou menos essa ideia que ela tá passando, né? Mais ou menos não, é essa ideia. Não tô nem aí, eu vou de qualquer jeito, tá? Então, uma ideia de concessão, tá, gente? Conclusivas. Exprimem conclusão ou consequência, referentes à oração anterior. As conjunções típicas são logo, portanto e pois, pós-posto ao verbo. Vamos ver. Usa-se ainda então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, né? E introduzem as orações coordenadas, sindéticas, conclusivas. Exemplo. Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar, né? Tá dando uma ideia aqui de conclusão. Porque se você não tem dinheiro, como é que você vai pagar? Uma conclusão óbvia, né, que você chega. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar. Então, por isso é conclusiva. Agora, vamos pensar aqui na divisão. Não tenho dinheiro, não posso pagar. Aí, ó, nossas duas orações super independentes, né, descoladas, não precisam de ninguém, não precisam umas das outras, tá tudo bem. Elas estão só sendo amigas, se ajudando. A situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Então, olha só, a situação econômica é delicada, devemos agir cuidadosamente. Esse pois aqui, ó, ele não faz parte da oração original, né? Ele foi acrescentado depois para fazer, né, esse balanço, essa quebrada aí entre as duas orações, né? Essa ligação. Essa quebrada, não, essa junção, esse síndeto, né? Tá aqui juntando as duas. Então, a situação econômica é delicada, devemos, pois, aí, ó, depois do verbo, né, anteposto, né, do verbo, então, para dar essa ideia de conclusão. Agir cuidadosamente. O time venceu, por isso está classificado. No caso das nossas duas orações aqui, ó, temos o time venceu e o time está classificado, ok? Então, nossas duas orações independentes. O time aqui, gente, quando a gente vai unir essas duas orações, o time fica elíptico, né? Ele fica escondidinho, implícito, né? Aquela coisa que tá, sabe que ele tá ali em memória, né? Mas ele não tá ali de fato. Por quê? A gente aprendeu, né? Lá, sei lá, na 7ª série, 5ª. Quando a gente corta, né, a gente vai unir frases, a gente coloca conjunções, a gente retira termos excessivos, né? Então não faria sentido a gente colocar aqui o time venceu, por isso o time está classificado. Então por isso a gente corta, né, o segundo termo aqui, esse o time que está implícito aqui, tá bom? Aquela substância tóxica. Logo, deve ser manuseada cautelosamente. Então, olha só, aquela substância tóxica, aquela substância deve ser manuseada cautelosamente. Né? Temos aqui nossas duas orações independentes.
Explicativas, né, que dão explicações, olha só, indicam uma justificativa ou uma explicação referente ao fato expresso na declaração anterior. As conjunções que merecem destaque são que, porque e pois, obrigatoriamente anteposto ao verbo. Então, esse pois aqui, gente, ele vai anteposto ao verbo, depois, tá bom? Então, não esqueçam, depois do verbo. E eles introduzem, né? Quem? As orações coordenadas, sindéticas, explicativas. Exemplos. Vou embora que cansei de esperá-lo. Olha só, esse que aqui tem um pouquinho de porquê, né? É basicamente um porquê também. É a mesma coisa, mas você pode usar só o que, né? Vou embora que cansei de esperá-lo. Dá perfeitamente para entender, faz o mesmo sentido e você poderia usar. Vou embora porque cansei de esperá-lo. As nossas orações estão aqui, ó, independentes. Vou embora. Cansei de esperá-lo. Essa é muito simples, a gente não precisa nem descobrir um termo elíptico escondido, né? Tá aqui, bem na cara. Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro, né? É a explicação, né, gente? Olha só. Essa oração, a última oração, explica, né, a primeira. É basicamente isso. Olha, Vinícius devia estar cansado. Por que o Vinícius devia estar cansado? Porque estudou o dia inteiro. E aqui, olha, nós temos as nossas duas orações, também bem simples, olha. Vinícius deveria estar cansado. Ah, não, aqui a gente tem que pressupor o Vinícius, ó. Vinícius estudou o dia inteiro. Né? O porquê entra aqui só como, né, o síndeto para explicar, né, para ajudar nesse sentido da frase, para explicar, colocar uma explicando a outra. Então, esse porquê é para mostrar o sentido, né, do Vinícius estar cansado. Ok. Cumprimente-o, pois hoje é o seu aniversário. Então, olha, cumprimente-o. Hoje é o seu aniversário. Olha só o pois tá bem aqui, ó, anteposto ao verbo, né? Depois do verbo cumprimente-o, né? Então, o pois, gente, nesse caso explicativo, ele precisa estar obrigatoriamente anteposto ao verbo, não se esqueça, tá? Cumprimente-o, hoje é o seu aniversário. Nossas duas frases. Atenção! Cuidado para não confundir as coordenadas explicativas com as subordinadas adverbiais causais. Observe a diferença entre elas. As orações coordenadas explicativas caracterizam-se por fornecer um motivo explicando a oração anterior. Por exemplo, a criança devia estar doente porque chorava muito. O choro da criança não poderia ser a causa da doença. Então, olha só. A criança não estava doente, ela não estava doente porque ela estava chorando muito. Ela estava chorando muito porque ela estava doente, né? Então, a criança devia estar doente porque chorava muito, né? As nossas duas orações são: a criança devia estar doente e a criança chorava muito, né? Então, olha só, gente, né? Uma coisa está explicando a outra, né? Não que o choro da criança é a causa da doença, tá? As orações subordinadas adverbiais causais, para a gente poder fazer, né, esse contraponto. Olha só, exprimem a causa do fato
Henrique está triste porque perdeu seu emprego. A perda do emprego é a causa da tristeza de Henrique, né? Então, olha só. Vamos lá. Aqui, né, a criança devia. Esse verbo aqui também ajuda muita gente, tá? A criança devia estar doente porque chorava muito. Nesse caso, Henrique está triste porque perdeu o emprego, né? Henrique está triste. Olha só como o caso das subordinadas, né, elas realmente são codependentes, né? Se a gente separa aqui, ó, perdeu o seu emprego, a gente vai ficar perdido, porque a oração principal é Henrique está triste. Ela é independente, né? Mas a subordinada a ela, a que traz essa explicação do porquê que Henrique está triste, né? Ela não pode ser uma frase sozinha. Perdeu seu emprego. Ou ainda, por que perdeu seu emprego? O que isso significa? Se você ler essa frase sozinha, você vai achar alguma coisa, você vai entender do que se trata? Não vai, né? Não tem como. Então, por isso que nós dizemos subordinadas, tá, gente? Porque realmente o sentido da frase subordinada, sem a frase independente, a frase principal, a oração principal, desculpem, né? A oração subordinada sem a oração principal não é nada, ela não significa nada, né? E nesse caso aqui, está triste, né? O está aqui, por quê? Está por quê? Está triste porque perdeu seu emprego. É diferente de a criança devia estar, né? É muito mais uma questão da semântica aqui que o verbo traz, né? O indício de que a criança deveria estar doente é porque ela estava chorando, mas é só um indício, né? A pessoa ouve a criança chorando tanto e pensa, essa criança deve estar doente, né? Devia estar doente, né? Agora, olha só, também é outra coisa, né? Deve é um verbo que já pressupõe uma suposição. Ó. Né? Deve, você não sabe. E o está, ele é muito certo, ele está triste. Né? Ele não deve estar triste porque perdeu o emprego. Ele está, você está fazendo uma afirmação e não é uma afirmação que te dá margem para outras possibilidades. Né? Ele está triste porque ele perdeu o emprego. Ok? Então, a perda do emprego é a causa da tristeza de Henrique. Note-se também que há pausa, vírgula na escrita, entre a oração explicativa e a precedente, e que esta é, muitas vezes, imperativa, o que não acontece com a oração adverbial causal. Então, olha só. Então, note-se também que há pausa, vírgula na escrita, entre a oração explicativa e a precedente, e que esta muitas vezes é imperativa, o que não acontece com a oração adverbial causal. Então, olha só. A criança devia estar doente, vírgula, porque chorava muito. Aqui nós não temos, olha. Não tem uma pausa. Henrique está triste porque perdeu seu emprego, né? Nós não temos uma imperativa aqui no caso, né? É só uma suposição de que a criança devia estar doente, né? Não é uma coisa tão certa, mas também não é um imperativo, né? Mas poderia, nesse caso eu posso dizer cale-se. Olha, falar a frase do Kiko. Cale-se, vírgula, porque você me deixa louco. Grande Kiko me ajudando aqui. Aí, gente, cale-se porque você me deixa louco. Tá vendo? Chaves é cultura também, né? Ajuda até com gramática. Bom, é isso. A gente fica por aqui.